Bom dia, Bruna, tudo bem? Bom dia, Ana, tudo bem? Estamos só eu e você hoje aqui, o povo está tudo dormindo. Verdade. Olha, mas assim, independente disso, eu vou começar a aula, tá? Vamos começar nós duas, a gente vai dando início aí ao conteúdo, o pessoal for chegando, eles vão se atualizando. Aproveitar que estamos só nós duas, eu tinha combinado com você da gente passar o trabalho do bimestre hoje. Eu tinha estruturado um trabalho para vocês, mas essa semana eu tive mais 3 alunos novos entrando nessa disciplina, alunos que tinham reprovação e atualizaram a matrícula e entraram na disciplina. Então, eu vou precisar reorganizar a estrutura do trabalho. Então, a minha ideia, ver se até sexta-feira eu posto já para vocês como será esse trabalho, eu vou postar lá na pré-aula, eu aviso, se eu pus na pré-aula ou na pós-aula, e assim vocês já conseguem ler e saber que tema vai ser de cada aluno. Eu separei alguns temas e vou fazer em ordem alfabética, Tá, e daí na próxima aula a gente ajusta aí explico para todo mundo e ajusto as dúvidas, porque daí já vão estar com o trabalho na mão, já dá para tirar as dúvidas, tá bom? tá bom, Ana. Do mais, você tá bem? Do mais, estou bem, graças a Deus. É mais o joelho mesmo que, como não evolui, o médico optou por operar, porque ele falou: você é muito nova para ficar do jeito que você tá. Você tá fazendo fisioterapia, eu tô fazendo fisioterapia desde 3 de janeiro. Nossa, E todo dia, e eu não tenho evolução. E aí ele falou assim: não, Bruna, vamos fazer a cirurgia. É uma cirurgia simples, mas que vai me deixar imobilizada pelo menos 20 e poucos dias de mas, perna pra mas cima. depois volta ao normal, se Deus quiser, né? Volta, foi o que ele falou. Ele falou assim: do jeito que eu estou hoje é pior, né? Nossa, Então, imagina agora com esse frio, dói mais? horrível, Ana, horrível, Ana. Tem dia que ele tá menos inchado, tem dia que ele tá muito mais inchado. E assim, ontem, por exemplo, era um dia que eu não tava conseguindo andar. Eu tava com muita dor e dormi bem mal essa noite, dormi acho que umas 3 horas à noite. E aí dói, né? Gela. Então ele falou assim: vamos ver se até o final do mês a situação do Covid melhora, né? E É, para eu operar e assim, para eu aproveitar que a minha mãe tá aqui comigo, porque depois são uns 3, 4 meses para recuperar totalmente. quanto mais você deixar, acho que pior mesmo, né, para você, assim, né? Porque fica à base de remédio, daí além do joelho, estraga estômago, tem outras, né? Eu sou meio contra remédio, então ele falou assim para mim: quando eu sentir Você muita dor, faz dor. eu fico com dor. Você acredita? Eu só tô Ai, no meu limite. Aí, entendi. porque por eu ser alérgica à medicação, então eu já evito tomar, porque os remédios que eu tomo já são remédios mais fortes. Certo. Vou tomar no meu limite de dor. Essa noite, por exemplo, era para eu ter tomado. Falei, não, vou tomar. E aí fui indo, porque senão eu vou viver, é o que eu falei para ele, eu vou viver tomando remédio todo dia. E eu não quero. Nossa, é forte. Nossa, que eu tenho uma dorzinha na coluna com remédio. Mas acho que isso é costume, né? Falei para ele, É, eu acho que a dor que eu senti de ver a minha perna pendurada, assim, foi terrível. Bruna, só de você ter falado para mim que você voltou dirigindo a serra, eu não acredito. Eu falei, gente, eu nem em estado normal eu subo a serra. Não, subi, amarrei um saco de gelo na perna e vim Ai, meu embora.
Mas aí, assim, o pior é que a qualquer momento sai, né? Esses dias eu tava andando dentro de casa e como não tem mais a parte do músculo, né? Que eu perdi toda a minha musculatura da perna para segurar, eu tô andando, simplesmente ele sai. Aí ele falou assim: não, vamos fazer a âncora, é uma cirurgia bem simples, é uma âncora mesmo. E ele falou assim: aí você vai se recuperar e viver bem. E nada, já estão se passando 5 meses, né? É verdade. Mas vai dar tudo certo, se Deus quiser. Vai sim. Querida, vamos começar, porque se a gente esperar, ó, já são quase 8h30, o pessoal ainda não chegou, vamos fazer uma aula particular hoje, eu e você. Ótimo, vamos lá. Então, vamos lá. Olha, então, eu fiz uma introdução, né, porque hoje eu imaginei que teria esses alunos novos entrando, ia explicar novamente o trabalho da aula passada. Então, eu só vou dar um ecrã aqui. Tá vendo minha tela direitinho? Tô vendo sua tela. Tá. Então, o trabalho que vocês vão me entregar, acho que eu marquei para a semana que vem, né? A entrega, dia 19, isso. Isso. Quem já fez, já pode mandar? Quem já fez, já pode mandar. Tá bom. Então, a aula passada, a gente começou a falar do contexto brasileiro, como é que a nossa história, né, de monumentos históricos, ela começa a acontecer, como é que ela começa a existir, né, como que ela foi criada. Então, no início ali do século XVIII, percebemos que a monarquia mesmo, ela criou alguns monumentos importantes, institucionais, com a intenção de começar a contar a história do restauro do Brasil, né, começar a contar a história dos patrimônios do Brasil, e esses prédios, ao longo da sua vida e dos séculos, né, conforme a história foi passando, alguns se mantiveram com a mesma intenção de que foi construída e outros foram sendo apropriados por outras funções para realmente continuar tendo a vivência naquele espaço, e aí sim onde começa realmente a nossa história patrimonial. Dentro dessa contextualização e de como o Brasil começa primeiro a se retratar arquitetonicamente, no início eles pensam na construção de uma réplica europeia mesmo, porque são os nossos colonizadores que chegam, eles querem montar território no Brasil, gostam desse território, não querem mais voltar para sua terra natal, mas o que eles têm de característica arquitetônica é aquilo que vivenciaram em seu território. Então, eles trazem para nós essa arquitetura neoclássica, essa arquitetura mais antiga, que na contextualização do Brasil, a gente chama dessa arquitetura mais eclética, porque eles tiveram também que fazer algumas adaptações por conta da própria mão de obra existente aqui, né, as suas práticas de construção. Então, a gente trabalha essas edificações nesse momento aí do século XVIII, XIX, essa arquitetura mais eclética. Com o passar do tempo, final do século XIX, início do século XX, a gente vai ter aí uma intervenção mais colonial na arquitetura, uma intenção de buscar mesmo as riquezas do nosso país, a riqueza arquitetônica. Então, eu até coloco aqui as riquezas mais particulares do país. Um momento também, início do século XX, a Revolução Industrial, né, no mundo. Então, o Brasil também começa a receber essa influência industrialista, né, onde as indústrias começam a ser instaladas nos territórios, elas começam a ser construídas com algumas características europeias na sua concepção de material, né? Então, o aço, o vidro, mas a alvenaria, ela começa a ser mais uma característica do Brasil, então, dos tijolinhos de barro, né? Então, aí é onde também há essa mescla
das técnicas construtivas, né, nas edificações daquele momento. E aí, meu cachorro esse horário parece um... Ai, ele é meu despertador, eu fico uivando. E aí, esse momento, esse início do século XX, a gente começa a falar dessas edificações modernistas, né? Então, é quando a gente começa a trazer para o Brasil novos olhares, novas concepções e um novo modelo de fazer a arquitetura brasileira, tá? E aí, aqui são a questão dos antecedentes, né, da preservação patrimonial, essa questão de trazer a identidade, né, para o Brasil. E a gente falou, nós fechamos a aula passada muito focado nas questões de patrimônio. Então, como é que houve essa preocupação de criar os nossos monumentos para que eles pudessem contar história, e finalizamos na questão legal mesmo de tudo isso. Então, assim, quem foi que pensou? Qual foi o governo que incentivou, né? Quem foram os precursores de pensar essa questão de, ok, nós estamos construindo uma história no território brasileiro, mas quem serão as leis que vão amparar essa história, né? De que forma a gente vai defender para que isso se perdure ao longo das gerações? Então, foi lá no início do século XX, com Getúlio Vargas, que na época ainda era governador, ele era governador de Belo Horizonte, mas ele tinha já conhecimentos de amigos arquitetos, né, que já tinham estudado na Escola de Belas Artes, então eles começaram a pensar nisso. E aí foi com ele essa coisa de incentivar a cultura colonial, então ter Ouro Preto como a sede desse estudo de resgate da cultura brasileira, do patrimônio brasileiro, e é com ele também que se começa a fundamentar as primeiras secretarias de estudo e de preservação, de incentivo, de patrocínio, né? É com ele que... E aí surge o ISFAM, que é o primeiro órgão, como se fosse uma secretaria dentro de uma prefeitura, né? Para se desenvolver as primeiras diretrizes. Ao longo do tempo, né? O ISFAM, ele vai tendo aí a sua formação, a sua condensação, a sua fortificação, e aí ele começa defendendo um decreto que ele ainda é muito singelo na questão patrimonial, então, primeiro os bens móveis, os bens imóveis, uma coisa mais histórica, arqueológica, assim, e com a construção depois o ISFAM virou um departamento, e depois, em 1970, ele vira o IFAM. E é aí que ele entra para a Constituição Federal, e no artigo 216 da Constituição, hoje nós temos um leque imenso, né, de espaços, cultura, intenções, manifestações, aspectos científicos como, né, a questão da arquitetura, da arqueologia, da ecologia. Então, tudo isso hoje entra como um amparo para que, assim, se for importante para a nação, for importante para o território, pode se constituir como patrimônio cultural, pode ser um bem tombado e será amparado pelos órgãos federais, municipais, estaduais, de acordo aí com a sua importância. A partir daí, essa aula eu gostaria, então, de contar para vocês como é que foi essa influência política que existiu no início do século XX para que o Brasil começasse a ter a sua devida
fortaleza, né, em relação aos patrimônios, em relação ao que eu devo preservar, ao que eu quero construir, e que isso vai ser construído para contar a história de um lugar, isso vai ser construído para ficar para as futuras gerações, para trazer bem-estar, para resgate de cultura. Então, como é que isso começa a surgir? E aí eu sempre coloco, quando eu falo essa aula, é nada partidário, nós estamos falando de política para explicar arquitetura. A arquitetura, ela está diretamente envolvida com órgãos públicos, isso no nosso dia a dia, para a gente fazer uma casa de meio lote que seja. A gente precisa estar de acordo com a lei, a gente precisa ter o nosso registro em dia, né? A gente precisa estar na prefeitura, tirando alvará, licença e tudo mais. Então, a arquitetura, ela é totalmente envolvida com as políticas públicas. Mas lá no início, quando a gente começa a contar a nossa história da arquitetura, a gente tem dois momentos políticos muito importantes, que foi a Era Vargas e a Era de Juscelino Kubitschek. A Era Vargas, um movimento político envolvendo a ditadura, envolvendo a arte contra o poder, tem toda essa questão filosófica política envolvida, mas que, paralelo a isso, também tinha um olhar para o desenvolvimento territorial, tinha um olhar para o desenvolvimento arquitetônico, e que, assim, quem não era envolvido com a arquitetura, com a história, não conseguia enxergar. E é esse o olhar que eu quero que a gente tenha. Mas para a gente falar disso, a gente precisa entender o que foi a Era Vargas e o que foi a Era JK. Então, vamos conhecer um pouquinho de Getúlio Vargas, né? Getúlio Vargas, ele começa a sua carreira política antes de ser presidente, né? Antes de assumir esse cargo como o presidente do Brasil, amparado pela ditadura militar, né? Antes disso, ele foi governador, ele foi advogado, ele teve ali uma carreira política anterior à década de 30. Mas, de 1930 a 1945, foram uns 15 anos divididos em três etapas, que Getúlio Vargas esteve à frente do poder, e com ele trouxe muito desenvolvimento político, muito desenvolvimento humano, muito desenvolvimento territorial. Então, vamos conhecer um pouquinho dele, né? Então, Getúlio Dornelas Vargas, ele nasce em 1882, no Rio Grande do Sul, e falece em 1954, no Rio de Janeiro. Ele foi advogado, um líder civil e um político brasileiro. E foi presidente durante 15 anos nessa era que a gente chama, né, a Era Vargas, que vai de 1930 a 1945. Nós vamos focar principalmente nessa era, tá? Então, o que foi a Era Vargas para o Brasil e o que é que ele trouxe, né? O que é que ele constituiu, e que muita coisa do que ele trouxe é vigorada até hoje. Foram caminhos tomados importantes para a nação do nosso Brasil. Então, a gente teve esses três momentos. Então, de 1930 a 1934, foi o chamado governo provisório. De 34 a 37, foi um governo institucional. E de 37 a 45, foi o Estado Novo, né? Que foi o momento mais crítico da Era Vargas. Foi o momento onde, dentro da cultura do Brasil, se fala do golpe de Estado, se fala muito da ditadura. Foi já um momento onde o Vargas não conseguiu estar muito à frente. Na verdade, ele nunca conseguiu estar totalmente à frente das decisões, mas ele foi um personagem político muito preocupado com a nação.
ele foi um personagem político muito amado também, o proletariado, né, os trabalhadores gostavam muito do que ele fazia pela classe trabalhadora e pelas oportunidades que ele trazia. Mas o final da sua era, né, o final do seu governo foi a parte mais crítica, podemos dizer assim. Vamos conhecer um pouquinho de cada momento, né? Então, o que foi o governo provisório? Esse momento foi, assim, o Brasil já vinha com o movimento saindo de uma república onde ele já era assim ordenado, né? Porque quando a gente fala de monarquia, de república, o maior poder era os soldados, eram eles que estavam sempre ali à frente para combater e defender o rei. Então, a gente sai desse momento da República, né, com a proclamação da República, e a gente entra no século XX, mas com muito poder ainda dessa questão dos militares. Mas se viu necessidade, e aí quando Vargas entra, de ter um personagem que estivesse à frente e que conseguisse dialogar, né? Que conseguisse trazer o que o povo, fazer essa mediação entre povo e poder. Então, esse governo provisório, ele é apoiado pelo movimento tenentista, né? E suspende o que tinha sido escrito na Constituição de 1891, que foi uma primeira tentativa de se começar a decretar leis, mas ela era uma Constituição que permeava entre uma questão republicana e o poder da igreja, então era ficava ainda muito tendenciado a movimentos de desenvolvimento muito burguês, né? Muito pensando só de um lado da balança. E aí Vargas vem, mesmo tendo aí como frente não, né? A gente diz que ficava às costas de Vargas, assim, todo um apoio de... Eu não gosto muito de falar de ditadores, assim, mas ele tinha toda essa questão dos militares ali às suas costas para ajudar a dar as diretrizes do país, mas ele começa a fazer essa transição da Constituição, que era muito monarca, para uma Constituição mais estadista, uma coisa de tentar argumentar o que era possível fazer entre o que o grande poder queria e o que era a necessidade da nação. Então, ele começa aí a fazer intervenções federais. E aí que ele começa a ganhar uma grande confiança da população brasileira. Esse momento do governo provisório, uma das principais coisas que ele cria são as leis trabalhistas, porque antes disso as pessoas elas trabalhavam como escravos mesmo, eles eram explorados, né? E ele entra nesse momento com as leis trabalhistas que ela vigora até hoje. Então, o que é que ele começa a defender? Carteira de trabalho, descanso semanal, férias remuneradas. Então, esses são alguns exemplos, né? E é a principal marca desse período do início da década de 30, com o governo provisório de Era Vargas. Então, qual é a principal característica disso? Ele foi, assim, dentro... Se a gente não olhar só com um olhar político, olhar com um olhar de desenvolvimento humano e desenvolvimento territorial, que é muito o que a arquitetura faz, né? A questão de
de conseguir trazer o desenvolvimento econômico, pensando nas pessoas, no bem-estar, de como isso pode acontecer, ele foi um grande mediador para isso. E esse momento marca com essa questão de que você vai ter hora para trabalhar, você vai ter hora para descansar, você vai ser remunerado. Então, ele começa a trazer isso para dentro de uma nova intervenção estatal. Também, no final do governo provisório, ele começa a formar a Assembleia Constituinte, que vai aprovar a nova Constituição de 1934. Veja que então no governo, nessa era do governo provisório, que se começa um novo traçado da Constituição e que ela só vai ser finalizada e intitulada e não foi mais mexida só em 1988. Então, são quase 50 anos após a era Vargas de manipulação de uma Constituição para conseguir adequar o que era a vontade do poder sem agredir tanto a população, sem tirar direitos ou amparando os seus direitos e amparando todas as questões que envolvem o ser humano, então, seja de moradia, saúde, educação, né, tudo o que a Constituição hoje ampara. Nesse momento da Constituição de 34 também, o que ele institui? O direito ao voto secreto, o voto feminino, a regulamentação das leis trabalhistas, as escolas primárias gratuitas, porque até então só estudava quem podia pagar. Então, ele começa com o ensino básico, né? Então, as crianças têm que ter direito ao estudo. Hoje, a Constituição, ela já ampara o ensino gratuito 100%. O governo tem que dar direito ao ensino gratuito para o ensino primário, né? Então, a gente chama de ensino fundamental, que vai desde a classe de alfabetização até o 9º ano. O ensino médio, isso é obrigação do governo. Então, isso foi evoluindo a partir desse primeiro pensamento que ele teve. E o ensino superior, o governo, ele pode manter um ensino superior gratuito, mas não é obrigatório. Mas existem daí algumas regulamentações que diz que uma parte do dinheiro que é direcionado à educação é para manter o ensino superior, para que possa ter pesquisa, desenvolvimento, né, de pesquisa, essas coisas. Mas o que começa com Vargas é a questão do ensino gratuito para as crianças. Então, depois isso vai evoluindo. Então, veja como ele foi pensando mesmo nesse povo, né? Como é que a gente vai dar condição das pessoas saírem da miséria, das pessoas saírem do trabalho escravo? É criando formas amparadas por uma Constituição Federal que os dê caminhos para terem os seus passos. Foi criada também nessa Constituição de 34 a classe dos deputados, a Justiça Eleitoral e a Justiça do Trabalho. Não são os 3 poderes que nós temos hoje, mas já foi um início de dividir setores classicistas, assim, de poderes, para que não ficasse tudo ao cargo dos militares. Eles decidem, eles direcionam tanto a parte executiva, tanto a parte eleitoral, Justiça do Trabalho, né? Então, ele começou a setorizar, a tentar diluir um pouquinho e colocar nas mãos de quem, olha, você só vai usar os seus esforços para olhar sobre as leis do trabalho, você só sobre a justiça eleitoral e os deputados para discutir as leis que vão ser desenvolvidas, né? Então, esse governo provisório foi um governo que começou a dar novos caminhos, tanto para que o governo se organizasse, quanto que a população ficasse mais amparada. Já essa era do governo constitucional já foi
um momento já de conflito, onde tudo que ele tentou fazer em 4 anos já começou a entrar em debate, né? E aí esse governo, a própria palavra diz, um governo constitucional, né? Então, existe aí a questão de Vargas, ele é eleito para presidente, só que essa foi uma eleição indireta, o povo não votou, escolheram ele para ser como se fosse um personagem que estava à frente de um grupo ditador realmente, que começou a olhar e falar, nossa, mas a forma como ele está querendo direcionar está dando muita força para a nação. Então, como a nação gostava de Vargas, deixa ele ali como vamos colocar assim, como um monumento, um personagem político ali para falar com o povo, mas quem começa a direcionar cada coisa seria mesmo o poder militar. E esse é o momento onde as classes, né, a direita e a esquerda, começam a ficar muito aguçada, onde as reformas, as greves, né, a questão de manifestação, elas começam a aflorar, bem nesse período do governo constitucional. Então, aí a gente tem uma classe mais literária, que aí até a gente diz que... Então, a gente tem a esquerda, que era liderada por Júlio Prestes e que queria trazer para dentro do país a questão da reforma agrária, que até hoje isso é discutido, queria fazer a nacionalização das empresas estrangeiras, que hoje é o inverso, o Brasil quer vender as nossas empresas, né, nacionais, e queriam a suspensão do pagamento da dívida externa, que na época, no início da década de 30, existia ainda a União Soviética, que foi um dos primeiros territórios a querer que desenvolveu a questão do socialismo, né, e que foi extremamente doído para aquela população, mas para os esquerdistas daquela época, o movimento socialista era um movimento que traria igualdade à sociedade, então eles queriam trazer isso, queria que Getúlio Vargas trouxesse isso como uma diretriz de discussão e até uma implementação no Brasil. Então, a gente tinha essa esquerda com esse tipo de debate e pensamento, e, para o outro lado, tínhamos a extrema-direita, que era liderada pelo, na época, jornalista Plínio Salgado, e que tinha como defesa e argumentação e idolatria a ditadura de Mussolini, né? Então, se a gente trouxer isso para nossa leitura atual, é muito do que ainda vivemos, né? Olha como a política em si, ela é muito repetitiva, desde a década de 30, existe uma frente que luta por um socialismo irreal, um socialismo não embasado, fora da realidade territorial brasileira, e temos uma extrema-direita totalmente ditatorial, né? E isso até hoje, o que a gente vive hoje, o que a gente viveu no governo Lula, o que estamos vivendo no governo Bolsonaro, não muda muito esse cenário. Muda são as pessoas e a cultura da época e a evolução industrial e tecnológica que havia na década de 30, que a informação demorava muito mais para chegar, que a informação
era muito distorcida ao longo do tempo, e hoje, com toda a tecnologia, toda a informação, ainda se existe as mesmas intenções e a mesma defesa, às vezes pouco embasada, pouco vivenciada, para querer defender algo que não se conhece a fundo. Isso é muito importante vocês refletirem, porque por isso que é muito difícil hoje você participar, isso no meu ponto de vista, acho que cada um com relação à política faça a sua reflexão, mas é muito difícil você ter uma política partidária, porque ela não muda, ela sempre vai tendenciar ao poder e nem sempre, quase nunca, é pensando na nação. Tanto que Vargas, quando começa a pensar, já existiam pessoas que iam contra o que ele estava fazendo e que ele estava melhorando a vida de muitas pessoas. Mas não é assim, o nosso modelo não tem que ser esse. E aí a grande guerra civil entre, né, a população. Bom, nesse momento também da era Vargas, um momento constitucional, tem a questão da intentora comunista de 35. O que foi a intentora comunista? Então, foi uma tentativa sem sucesso de instaurar o socialismo no Brasil, então foi um movimento, e ele não deu certo porque não teve apoio do proletário, né, da classe trabalhadora. Por quê? Porque não concordavam com essa liderança. Assim, o que o povo queria era uma mediação, era uma questão assim, vamos construir a nossa história política de trabalho, vamos construir a nossa história política territorial, o que é que cabe para o nosso país. Então, esse foi um momento aqui também que não conseguiram instalar, né, a intentora comunista, porque não teve apoio da população, e em 1937, essa questão aqui, gente, depois vocês podem pesquisar e fazer um pouquinho a reflexão de vocês, que é a questão do Plano Cohen. O que foi o Plano Cohen? A história conta que, com a questão de se implantar a intentora comunista, teve essa divulgação pelas autoridades. Então, no caso, as autoridades no momento eram os militares que estavam, né, junto com Era Vargas, de que existia vamos dizer assim, um grupo que tentaram, então, implementar o socialismo no Brasil, mesmo não tendo apoio, eles continuaram essa questão de planejar esse plano revolucionário comunista, e depois aí de 2 anos, né, o que eles iriam fazer, então, já que a gente não conseguiu no amor, nós vamos na dor, então nós vamos fazer manifestações, vamos fazer saques, greves e vamos atacar todo mundo. Isso daqui, dentro do estudo da história, tem 2 lados, tá? Tem lados que foram atacados e foram colocados como o grupo cabeça desse processo do Plano Cohen, e eles foram perseguidos, e eles foram torturados, né? Porque o governo diz que uma equipe descobriu e foram atrás das pessoas. Então, isso é o que o governo diz, que para que não houvesse, que isso não fosse realmente instaurado, eles foram atrás. Então, está até aqui, né? Essa ameaça comunista, em nome da segurança nacional, Vargas dá o golpe, ou seja, deixa os militares assumirem o poder, e é quando começa a questão da ditadura no Brasil, as perseguições,
todo o sofrimento que houve naquela época que começa aqui. Tem esse lado, que foi um lado colocado por quem diz que que investigou e viu que... Agora, existe o lado das pessoas que foram atacadas e foram julgadas por isso, e que eles dizem que não, que nunca houve esse plano Cohen, que esse plano foi uma historinha inventada pelo próprio governo ditador que estava atrás de Getúlio Vargas, para que pudesse atacar essa classe esquerdista que eles eram contra, porque a classe da extrema-direita, o governo militar apoiava totalmente. Agora, essa classe mais literária, essa classe que queria novos caminhos, né? Vamos um caminho mais socialista. No caso, eles queriam um caminho comunista, esse governo da União Soviética, que foi falho e que, tanto que a Rússia até ela foi extinta, ela nem existe mais, porque falhou totalmente. Então, assim, lógico que a gente está falando de duas extremidades, mas o plano Cohen, dizem, eu já li os dois pontos de vista, e nada é tão fundamentado assim, que a gente possa dizer se isso foi verdade ou mentira, porque muita coisa fica obscura. Mas é nesse momento do final do governo institucional que Vargas, que é a época do golpe militar, e que quem assume o poder são os militares, e é exatamente o período da ditadura militar no Brasil, que é conhecido como Estado Novo. E aí a gente entra no terceiro momento da era Vargas. Nessa época, então, Vargas ele fica ali só para legislar e ser realmente ali só um boneco mesmo, ele já não consegue muita coisa, ele fica mesmo como um personagem para fazer as relações internacionais, ele fica ali como um personagem, tá? Mas quem realmente toma o poder são os ditadores. Nesse momento, então, fecha todo o legislativo, ninguém mais se discute lei, o que vai fazer o que o governo ditatorial queira, né? Nesse momento, Vargas ainda é popular, as pessoas gostam dele, tanto que nesse momento as pessoas enxergam que ele fica atado, e tanto que chama ele de pai dos pobres. Ele tentou fazer de tudo para a população mais necessitada no país, mas tudo que ele instituiu antes do Estado Novo continuou a ser defendido, tá? Houve também alguns outros decretos de leis que foram desenvolvidos, outros extintos nesse momento do Estado Novo, mas eu acho que o mais importante dessa era do Estado Novo, assim, que a gente pode olhar, saindo do olhar da ditadura, que foi terrível aí, né, que foi uma época muito obscura, muito difícil. Acho que quem viveu esse momento ali à frente, né, foi dolorido, mas se a gente olhar pelo lado do desenvolvimento territorial, do desenvolvimento econômico, foi um lado bom, porque como a gente estava ali no início da Revolução Industrial, né, porque já era o final da Segunda Guerra Mundial, no território estrangeiro, né, e como estava no final da guerra, os territórios estavam se reconstruindo, então a questão das indústrias voltando a todo vapor, isso fora do país, então isso também, por essa mediação, né, que os países tinham entre si, né, essas relações, Vargas começa também a trazer a questão do desenvolvimento industrial para dentro do território brasileiro, só que é um desenvolvimento industrial estatal, federal, né? O governo começa a desenvolver as suas indústrias. Então, a gente está falando aqui da Petrobras, nós estamos falando da CSN, né, que é uma companhia que hoje ela já foi privatizada. A gente está falando da Vale do Rio Doce,
que, enquanto ela foi comandada pelo governo, enquanto ela foi uma empresa estatal, ela era muito bem organizada. A partir do momento que ela foi privatizada e que as intenções de extração e de desenvolvimento não eram mais focados para deixar riqueza dentro do nosso território, aí sim a gente tem esse novo momento, né, do século XXI que a gente vive, que é a degradação do meio ambiente, a não fiscalização, essa questão das privatizações. O que é uma empresa privatizada? Ela não está preocupada com o território que ela está explorando, ela está preocupada com o que ela está tirando de riqueza desse território e levando para o seu território de origem. E o que fica aqui não tem importância. Se a barragem vai estourar e matar, né, acabar com o município, se vai acabar com o meio ambiente, se vai acabar com a flora, com a fauna, isso a privatização não se preocupa. Mas a gente está falando de um momento do início do século XX, onde foram essas estatais que trouxeram um grande movimento de desenvolvimento econômico e desenvolvimento humano, porque as pessoas tinham emprego, as pessoas tinham, né? Então, existia ali um novo respiro para o povo brasileiro de dizer, nós estamos crescendo, o governo está investindo. Então, o que marca a época do Estado Novo, no sentido positivo, para nós, são esse desenvolvimento industrial, federal, né, estatal, que é implantado, que Vargas ainda consegue, com as suas forças, implantar. E aí é onde começa também uma parte que muitos conhecem, a questão da dívida externa no país, porque é nesse momento aí que o Brasil, entre se unir à Alemanha e entre se unir aos Estados Unidos, ele prefere se unir aos Estados Unidos para ter uma fonte de base ali, uma fonte monetária que pudesse investir no território brasileiro, para que o território brasileiro tivesse o seu desenvolvimento e começasse, então, também aí a desenvolver as questões de emprego, começasse a poder dar condições à população brasileira. E aí que começa também a nossa grande dívida externa, já aí no finalzinho do Estado Novo da Era Vargas. E aí, como todos sabem, Vargas não consegue sustentar tanta pressão, porque ele realmente gostaria de fazer um governo para o povo, ele não consegue, e aí ele acaba, né, no final aí do Estado Novo, ele acaba se suicidando. Mas o que é que tem de bom na Era Vargas, quando a gente fala de arquitetura, além de todas as leis trabalhistas, tudo aquilo que ele conseguiu implementar, o voto feminino, tudo aquilo que ele foi tentando mudar na concepção do governo, o que é que veio realmente de importante para a arquitetura que a gente precisa lembrar nessa época? É o papel de Lúcio Costa junto com Getúlio Vargas, tá? Então, vamos falar um pouquinho de Lúcio Costa. Como que ele chega no Brasil, como é que ele fica no Brasil e por que ele desenvolve tanta coisa boa. Então, ele é italiano, ele nasce em 1902, só que com 14 anos ele vem para o Brasil. Ele estuda na Escola de Belas Artes, que a gente estudou lá no início da aula passada, que foi um dos edifícios construídos para contar a história, né, do país. Ela começa como Escola de Belas Artes, ele estuda lá. Em 1930, ele vira diretor da Escola de Belas Artes no Rio de Janeiro. Como ele é italiano e as suas raízes, né, são europeias, ele é um grande admirador de Warchavchik e de Le Corbusier. Então, ele tem o seu olhar com a questão de monumentos,
do território, né, de como estudar a sua história, e a questão do Le Corbusier, a gente já está falando de arquitetura moderna, que também é uma grande influência para Lúcio Costa. Lúcio Costa, ele traz para o Brasil, né, por ele estar muito ligado a operação institucional, então por ele ser diretor da Belas Artes, depois ele vai trabalhar lá naquela secretaria do ISFAM, que a gente comenta no slide anterior, então ele está muito envolvido também com a questão política no Brasil e o desenvolvimento político voltado para a arquitetura do Brasil. Ele também é um arquiteto muito requisitado para desenvolver obras institucionais no país, e além das suas obras particulares também. A sua formação de arquiteto, ele é mais tendenciado para as questões urbanistas. Em 1937, junto com Getúlio Vargas, né, que começa a pensar em novas diretrizes para a administração do país, é quando Getúlio desenvolve a Secretaria de Patrimônio Histórico, Artístico e Nacional, coloca o Lúcio Costa para comandar essa secretaria, e com o único objetivo de patrocinar Lúcio Costa para que ele fosse desbravar os territórios nacionais e começar a fazer o levantamento da arquitetura brasileira para que pudesse se valorizar. E aí, a gente falou, né, o ISFAM, na época, ele vai para o território mineiro, mas Lúcio Costa, com a sua equipe, eles começam a desbravar mesmo, eles saem um pouco dessa faixa da litorânea e interior de São Paulo, interior de Minas, e começam a ir mais para dentro do país. É quando eles vão descobrir o Planalto Central. E aí, ali, naquele grande território plano, que fica no centro do território brasileiro, é quando eles começam a discutir a construção de um lugar onde pudesse ficar caracterizado os poderes da nação. Então, é como assim, por que não transferir a capital do Rio de Janeiro, né, a capital dos poderes do Rio de Janeiro, a capital do país, para o centro do país, nesse grande planalto? Foi com o Lúcio Costa, a partir da Secretaria de Patrimônio Histórico, Artístico e Nacional, que era uma secretaria que financiava a pesquisa territorial, que eles descobriram o Planalto Central, e aí tiveram a grande ideia de levar lá para o centro do país, a capital do país. Então, como todos conhecem, ele foi o grande colaborador, ele foi o grande urbanista para o desenho de Brasília, junto com outro arquiteto que a gente vai falar já, que é Oscar Niemeyer. Então, esse é o grande papel de Lúcio Costa, assim, influenciador aí no desenvolvimento da arquitetura. Além de ter sido cria de uma escola nacional brasileira de arquitetura do nosso país, ele vira diretor, ele assume uma secretaria de patrimônio histórico, ele contribui para os edifícios institucionais e para o grande desenvolvimento aí da arquitetura no Brasil. Aí aqui, vamos falar um pouquinho de alguns projetos de Lúcio Costa. O mais famoso que nós temos é o projeto piloto de Brasília. Todos sabem que eles construíram o projeto pensando, né, nesse formato em avião. Para quem já estudou Brasília e já se interessou, então nós estamos falando de uma área de um grande planalto, sem muita vegetação, sem água, uma coisa seca, mas que eles projetaram um grande lago, que é o conhecido Lago Paranoá, fizeram um projeto muito bem setorizado, com grandes avenidas, com quadras. Então, a gente tem no grande centro desse avião aqui, né, que é a parte onde
onde tudo funciona, a parte funcional é a parte dos poderes, são todos os prédios públicos, tudo que é coletivo, eles setorizaram no corpo central aqui do projeto piloto do avião, e nas asas, né, vamos dizer assim, nessa projeção das asas do avião aqui do projeto de Brasília, eles setorizam as quadras e eles também setorizam como cada quadra vai funcionar. Quem conhece Brasília sabe que a cada lote de quadras, eu não preciso sair aqui do meu bairro para ir para o centro comprar alguma coisa. Isso não existe em Brasília. Todas as quadras são munidas de espaços comerciais que vão suprindo uma gleba, né? As residências, elas são pensadas sem muros, as calçadas são integradas com os quintais, então é uma coisa muito bem pensada, Brasília. Só que eles não imaginavam que Brasília ia crescer tanto como cresceu, então, além do território do projeto piloto de Brasília, hoje aqui, essa é uma foto mais atual, hoje já está muito mais populoso isso daqui. Então, a gente tem também as cidades satélites que foram crescendo desordenadamente em volta do projeto piloto, porque muita gente foi trabalhar para a construção de Brasília, quem não pôde arcar e comprar essas residências planejadas, foram construindo seus puxadinhos aqui e foram instalando seu território. Então, assim, mesmo sendo uma cidade planejada, hoje ela tem os seus problemas territoriais de periferia nas suas cidades satélites. Mas, sem analisar a questão dos problemas urbanos, a gente está falando do papel dele como um grande, né, arquiteto no país. Então, um dos maiores projetos desenvolvidos por ele foi o projeto de Brasília, né, e aí junto com outros arquitetos, né, Lina Bobardi, Oscar Niemeyer, tiveram outros nomes importantes aí. Aqui a gente tem o Ministério da Educação e Saúde, no Rio de Janeiro, e aí totalmente arquitetura moderna, que é a vertente de Lúcio Costa, ele é um admirador de Le Corbusier, então a questão dos pilotis, né, panos de vidro, uso do concreto, então essa é uma das maiores características de Lúcio Costa, e isso fica identificado, isso fica representado nas arquiteturas que ele coloca, principalmente nas arquiteturas institucionais que ele desenvolve. Aqui é o Museu São Miguel das Missões, no Rio Grande do Sul. Então, assim, como todo arquiteto, o que ele fez? Então, como tem a igreja aqui já em ruínas, ele criou um museu aqui no território, um museu com uma linguagem muito colonial, muito próxima a essa cultura. As ruínas, o que ficou espalhado nesse terreno, ele não mexeu, ele deixou ali, usou o espaço vago e construiu um museu aqui de visitação com o que foi possível resgatar, retirar daqui e está colocado dentro desse museu. Então, uma linguagem, mesmo ele sendo um arquiteto modernista, ele também sabia fazer muito bem essa leitura, né? Então, aqui a gente está falando muito de técnicas retrospectivas, então, assim, de olhar o espaço e de que forma eu posso intervir nesse espaço para que eu não dê maior destaque ao novo, que o velho também seja apreciado e seja o monumento mais importante dentro do cenário que está sendo projetado, né? Aqui são algumas residências que ele constrói no território brasileiro. Então, a gente tem a Casa do Barão de Saavedra, que é em Petrópolis, então já com linhas mais modernistas, mas também a gente tem uma aqui mais cultural, usando mais os elementos, né, da natureza, pedra, madeira, mas sem perder essa questão de suspender, fazer aí alguns pilares, panos de vidro. Então, ele sempre essa questão
de mesclar. Então, aqui é um hotel em São Clemente, Nova Friburgo, aqui uma residência também construída por ele. Então, ele não só fazia projetos institucionais, ele também tinha suas obras particulares. Aqui a gente está falando do Parque Guinle, né, no Rio de Janeiro. Então, essa construção de conjunto habitacional e o projeto urbano dele, que colaborou para essa construção. Então, um parque feito para a preservação da mata verde no Rio de Janeiro. Hoje ele é utilizado aí muito para área de lazer mesmo, né, esporte, lazer ao ar livre, muito preservado até hoje. Aqui a sede do Jockey Club, no Rio de Janeiro também, construída por ele, totalmente modernista, mas lá em meados, já na época do modernismo mesmo, então é uma característica dele. Então, o principal papel, né, com certeza, o papel de Lúcio Costa no Brasil, ele foi um arquiteto de uma visão extraordinária, traz a arquitetura moderna como um avanço na leitura das características do Brasil. Essa arquitetura modernista que ele traz também é uma arquitetura que fica como construção da nossa história, do nosso território, da nossa arquitetura como patrimônio, né? E ele sempre, o que ele mais lutou, o que ele mais se dedicou foi para essa questão de sair das raízes europeias, abandonar o estilo neoclássico e valorizar, mesmo com as influências arquitetônicas clássicas, modernistas, mas usando aquilo que é predominante do território brasileiro. Então, essa questão de fazer uma arquitetura brasileira com as vertentes da arquitetura que existia. Então, ele conseguiu traduzir bastante isso. E aí eu vou trazer uma frase dele, né, que eu gosto, e ele diz sobre o conceito. O conceito de beleza, em arte principalmente, ele não é absoluto, mas ele é relativo. Varia não só de uma época para outra época, como de um povo para outro povo, e mesmo numa determinada época e num determinado povo, de um artista para outro artista. Então, assim, independente daquilo que eu quero desenvolver, que a arquitetura é a minha... Vamos falar um pouquinho do que a gente fala hoje em sala de aula, né? Qual é o seu partido? Qual é a sua influência arquitetônica? Qual é a sua influência teórica no seu projeto? Vocês pegam literaturas e pegam arquiteturas já existentes e transformam a sua a partir dessa vertente. É isso que ele quis dizer na construção da sua arquitetura. E aí, deixa eu ver que horas são, para ver se eu não estou... Gente, se vocês puderem, a gente vai ficar um pouquinho mais que a aula hoje para a gente terminar, tá bom? Não sei se só estou eu com a Bruna agora, deixa eu ver se entrou mais gente. Ah, chegou mais gente, que bom. Então, pode ser que a gente passe um pouquinho, tá? Para a gente finalizar. Faltam uns 10, 17 aí. Vou tentar ser mais breve. Tá. E aí, dando sequência à evolução política, e que ela também ajuda a evoluir a arquitetura, a gente vai falar da era JK, e quem dá o braço... Se na era de Getúlio Vargas, quem foi o grande ajudador para a arquitetura foi Lúcio Costa, eu ia falar Paulo Mendes. Para a era de JK, a gente está falando de Oscar Niemeyer, tá? Getúlio, JK, Oscar Niemeyer, Lúcio Costa, eles são de um mesmo período, eles convivem juntos, mas cada um vai para a sua vida. Getúlio assume um governo na época de 30 a 45, mas JK também, nesse período, ele já estava envolvido com política, tanto que na década de 40 ele era prefeito de Belo Horizonte. Nesse momento, eles, né, estudando lá, eles se conhecem. Então, Getúlio, Oscar Niemeyer, eles se conhecem e
forma ali uma dupla de amigos que fala, pô, vamos criar espaços, vamos desenvolver coisas, vamos... Nesse momento, Getúlio está pensando muito no território mineiro. Então, ele conhece Oscar Niemeyer ali e eles começam a desenvolver grandes obras e grandes espaços coletivos e públicos ali para Belo Horizonte, tá? Mas vamos falar um pouquinho de Getúlio. A gente fala, né, na sua pesquisa, na sua influência política, falo que foram os anos dourados, né, de Getúlio. Getúlio tinha uma frase muito conhecida que ele falava que ele queria trazer o desenvolvimento do Brasil, fazer 50 anos de desenvolvimento em 5 no poder, que foi exatamente o que ele ficou no poder, de 56 a 61. Então, ele tinha essa frase, 50 anos de progressos em 5 anos de governo. E aí também trouxe muito desenvolvimento enquanto esteve à frente da presidência, mas também foi o cara que mais aumentou a dívida externa do país. Ele não queria nem saber, ele só emprestava e falava, depois a gente se vira. Então, ele deixou uma herança de dívida muito grande aí para a gente, que só em 1990, né, foi possível começar a pensar pagar essa dívida externa. E que até hoje a gente tem aí amarrado essa dívida. Mas vamos lá. Juscelino, então, ele foi mineiro de Diamantina, assume BH em 1940. O que é importante a gente entender? Nesse momento, e muito boêmio, né? Eles tinham essa questão da boemia muito forte nessa época, e ele começa a pensar, pô, o que é que nós vamos trazer para desenvolver a minha cidade, né? Onde eu estou como prefeito. É nessa época aí que ele e Oscar Niemeyer trabalham muito juntos e eles criam o Parque da Pampulha. Então, igreja, cassino, né? Um espaço de área verde. Então, enquanto prefeito, ele já começa a se aliar a Oscar Niemeyer e começa a construir um cenário muito importante também de arquitetônico em Belo Horizonte. Um dos maiores destaques que ele teve, que ele pega a onda de Getúlio Vargas, é o crescimento industrial, então ele continua apoiando a questão industrial no território brasileiro. Por quê? Porque quando você tem espaços industriais, você tem emprego e existia uma população necessitada de trabalho e eles precisavam desenvolver indústrias para que o país se desenvolvesse, tivesse emprego, aquela máquina, né, que funciona, questão econômica, né? E então, para cumprir esse objetivo do crescimento, do progresso, tudo isso que ele tinha na cabeça, ele faz um plano de metas, né, para o governo federal, e essa questão de acelerar o crescimento econômico a partir da expansão do setor industrial, com muito investimento no quê? Vamos lá, presta atenção nos materiais, no aço, alumínio, metais não ferrosos, cimento, papel, celulose, borracha, construção naval, maquinaria pesada e equipamentos elétricos. Então, era um desenvolvimento na engenharia de produção muito grande, tá? Principalmente a matéria-prima que movimentava a arquitetura moderna. Então, uma coisa muito importante vocês compreenderem é o seguinte: a arquitetura moderna, ela também foi uma jogada de marketing. Por que se sai do clássico europeu e se sai do colonial brasileiro? Vamos fazer esse paralelo. E se investe tanto em arquitetura moderna? Porque a arquitetura moderna, qual é a matéria-prima da arquitetura moderna? É o aço, o vidro, o concreto. E é o que mais as indústrias estavam produzindo. Principalmente por conta do gancho que o Brasil tinha com os Estados Unidos. O Brasil produzia a matéria-prima, vendia para os Estados Unidos e comprava o produto manufaturado.
burro, né? Mas é assim que acontece até hoje em muitas matérias-primas que produzimos. Então, a arquitetura moderna é um ápice, é um movimento, ok, para o olhar romântico da arquitetura trouxe muita diferenciação na forma de construir, no uso, na função, sim. Não vamos descartar a grande filosofia da arquitetura moderna, mas foi principalmente uma jogada política para se construir a arquitetura. E por que então a arquitetura moderna ela é tão limpa, né? Os traços mais finos, né? Os traços mais ortogonais, porque para se trabalhar o concreto com tanta maleabilidade era difícil, tá? Só quem consegue fazer isso é o grande Oscar Niemeyer, mas existe um motivo para que ele fizesse isso. Então, vamos pensar assim, a arquitetura moderna, ela se instaura principalmente amarrada a um crescimento econômico por conta das matérias-primas que eles estavam investindo para consumir. Mas se não existisse uma engenharia civil e uma arquitetura que desenhasse projetos para consumir esse material e uma engenharia civil que construísse esses projetos, ninguém consumiria, o crescimento e o desenvolvimento não aconteceria financeiramente. Então, é todo um movimento político também envolvido dentro dos movimentos da arquitetura, tá? Gente, olhares críticos que devemos ter na construção do nosso olhar como arquiteto, tudo bem? Se foi bom, se foi ruim, se é lindo, se não é, se eu gosto, se eu não gosto do modernismo, não é esse o ponto que a gente está indo. Nós estamos só entendendo como é que essa arquitetura acontece e o que está por trás de tudo. Por isso que eu sempre digo, a arquitetura, ela está diretamente ligada a conceitos políticos, a políticas públicas. Eu sempre gosto de ressaltar isso para vocês. Bom, então, qual foi essa relação muito forte do governo JK com Oscar Niemeyer? É a construção de obras públicas e a construção de Brasília. Esse é o principal foco e é o que a gente vai focar a partir de agora. E aí, em 1950, 45, 1950, Lúcio Costa descobre o Planalto Central. É um momento que eles conversam muito entre si. Getúlio chega à presidência uns 9 anos depois. Nesse tempo, eles só estavam maquinando o que vamos fazer. E aí, quando ele conseguiu chegar no poder, ele falou, agora nós vamos colocar em prática tudo aquilo que a gente já sonhava com o Planalto Central. Vamos levar Brasília, vamos levar a capital federal para o centro do país. Mas um investimento muito grande, muito dinheiro, não tem problema. Vamos emprestar tudo dos Estados Unidos, vamos vender matéria-prima para eles e comprar produto manufaturado, eles vão produzindo, eles têm tecnologia, e a gente vai construindo. Então, esse é o grande momento, né? Então, foi um marco histórico, realmente, muito emprego, muita gente foi trabalhar em Brasília. Tem um documentário na Netflix, e também, eu acho que passou na GNT um tempo atrás, até da Globo, eles fizeram um pequeno seriadinho, que conta um pouco, lógico, um pouco mais romântico, um pouco escondendo algumas coisas, mas mostra fotos do povo trabalhando, filma, então tem muita realidade. Se vocês puderem pesquisar a construção de Brasília, como foi feito Brasília, dá uma pesquisada para vocês assistirem esses documentários. É muito legal. Assim, foi um momento de muito brilho nos olhos da população, de pensar que o Brasil ia ter a sua autonomia, a sua capital, a gente vai desenvolver, e realmente houve um grande desenvolvimento do país a partir da década de 50, lógico, porque o mundo também estava desenvolvendo, as tecnologias estavam se desenvolvendo, e tudo é uma cadeia. Mas
teve um olhar de muita esperança para muita gente, empregou muita gente, né? Então, foi um momento importante quando a gente fala de políticas públicas, quando a gente fala de habitação. Então, teve muita gente foi beneficiada com esse grande projeto de desenvolvimento que Juscelino Kubitschek e os arquitetos, influenciadores, trouxeram para o território. Então, a gente agora vai começar a falar de Brasília. O grande responsável pelo projeto arquitetônico foi Oscar Niemeyer e Lúcio Costa, tá? Bom, vamos falar um pouquinho de Oscar Niemeyer, um grande arquiteto, um dos maiores arquitetos do mundo, se a gente puder assim classificar. Ele é brasileiro, mas com muitas obras internacionais também, e nasce no início do século XX e morre no início do século XXI, né? Então viveu aí mais de 100 anos, e ele aparece aí como o grande braço revolucionário para a construção, tanto de algumas obras em Minas Gerais, ao lado de JK, e depois com a grande obra em Brasília. Então, depois que JK descobriu a potência que Oscar Niemeyer era para projetar, para fazer coisas que deixavam as pessoas ou deslumbradas, ou tinha muita crítica, e isso também era bom, porque a crítica traz debate, a crítica traz os olhares para as pessoas. Por exemplo, a Igreja da Pampulha, ela foi construída, e por muitos anos, lá no início, os fiéis não iam celebrar missa lá, o padre não conseguia celebrar missa. Por quê? Porque existia uma característica de igreja, né, com nave, torres, sinos, que era uma característica cultural das construções das igrejas, e que Oscar Niemeyer mudou totalmente. Então, com seus traçados diferenciados, as suas curvas, e o que ele conseguia fazer com concreto, e pode ver que ele só consumia concreto. Por quê? Por que só consumia aço, concreto e vidro? Porque era o grande movimento político, o grande movimento de dinheiro. Era onde o dinheiro mais ia girar. Então, ele só tinha que fazer obra com aquilo, nada de usar tijolinho, nada de usar terra, nada, não é isso. Você vai fazer arquitetura moderna. Só que aí, gente, a gente tem que ter um olhar muito especial para Oscar Niemeyer, que é o seguinte: ele era um cara socialista, porque todo arquiteto, a gente tem esse olhar socialista, não político. Nós temos esse olhar socialista no sentido de trazer o bem-estar. Independente se eu vou construir uma casa de 2 cômodos para uma família de baixa renda, ou se eu vou construir um palácio para o Principado. Independente do que a gente vai construir, nós sempre vamos pensar que naquele espaço a ser construído, eu quero que a pessoa se sinta bem, viva bem, tenha saúde, não é? É assim que o arquiteto pensa. E Oscar não era diferente. E aí, o que é mais legal é que ele usa da sua forma de construir a arquitetura como um protesto à arquitetura moderna da época. Porque o que era a arquitetura moderna? A arquitetura moderna, na sua raiz, eram linhas ortogonais, sobrepostas por pilotis, faixas de vidro, aço. Era isso que era usado na arquitetura moderna. E aí ele vem com cúpulas, ele vem com ondas, ele vem com pilotis diferenciados. Por quê? Porque na sua forma de construir a arquitetura, ele falou: eu vou contra todo esse pensamento moderno e eu vou, a partir desse material, que era financiado pelo governo, eu vou construir formas diferentes da arquitetura. Agora eu vou contar a minha história. Nunca vi, nunca fui, mas diz que quem já conhece Brasília sabe que Brasília, ela, por ser um planalto muito quente,
ela foi construída, a maioria das suas obras, elas são subterrâneas, ela tem a sua parte arquitetônica acima do nível, mas muitos espaços construídos ali, eles são subterrâneos e eles aproveitam a própria ventilação ali, né, para dar o conforto térmico ali dos espaços. E diz que tem um setor subterrâneo embaixo ali do Congresso, que tem todos os desenhos, todas as cartas escritas por Oscar Niemeyer, é como se fosse um acervo de tudo, né, desse período de 6 anos de construção de Brasília. E que nos seus relatos, quando ele começa a desenhar, por exemplo, as quadras de moradia, ele relata exatamente como ele gostaria que as pessoas usufruíssem daqueles espaços. Por que uma casa... um lote e o outro não tem muro, é todo gramado, o gramado vai até a calçada. E por quê? Porque ele queria que as pessoas, além de cuidar da sua residência, também cuidassem do espaço que era comum a todos. Então, por isso, nada lá é isolado, né? Assim, a parte planejada por ele e por Lúcio Costa. Então, assim, ele foi um cara muito, muito socialista mesmo. Ele queria mesmo que aquilo funcionasse de acordo com o que eles sonharam, uma cidade planejada, funcional, bem-estar total. Mas, lógico, né? Como tudo é habitado por homem, e o homem a gente não pode prever, as coisas nem sempre são como devem ser. Então, uma das suas primeiras obras foi o Conjunto da Pampulha, né? Então, lá ele tem museu, cassino, igreja. O Lago da Pampulha foi a primeira obra feita com o JK, e depois vão para Brasília. Aqui, gente, a gente vai falar um pouquinho, então, das obras de Oscar Niemeyer. Nosso foco agora é falar dele, e como ele, a partir da sua grande arquitetura, ele começa a retratar uma arquitetura diferenciada, usando os conceitos do modernismo, mas ele foge da linha tradicional da arquitetura moderna, e ele começa a dar fluidez, ele começa a dar movimento para algo que nunca se imaginou ser possível fazer, que era o concreto armado, né? Então, aqui a Igreja da Pampulha, pode ver que é uma igreja totalmente diferente dos padrões. Não foi só essa igreja que ele construiu, ele tem outras igrejas construídas, e é legal que, por exemplo, vocês vão chegando no final do curso, a gente já nessas defesas de banca, já tivemos 3 ou 4 alunos que o projeto foi desenvolver a igreja, e a maior inspiração são as igrejas diferenciadas. Lógico que tem a igreja tradicional, né, mas as igrejas de Oscar, cada uma mais linda que a outra, pensando exatamente naquele tipo de crença, qual é o público que vai usar, como é que precisa ser adorado, como é que adoram, né, fazem as suas adorações. Então, muito interessante. Então, essa é a Igreja da Pampulha, no Lago da Pampulha. Foi feito de 1942 a 1944. Aqui uma obra internacional de Oscar Niemeyer, que é a sede da ONU, né, em Nova York. Então, assim, ele é um arquiteto que saiu das fronteiras brasileiras por ser tão especial, né, como foi. Aqui o Parque do Ibirapuera. Então, o Parque do Ibirapuera, ele é todo esse complexo aqui, ó, tá vendo? Então, é um projeto de urbanismo mesmo, para um setor público, e cada ala dessa é direcionada a uma atividade. E tá vendo esse desenho aqui que eu ligo entre uma ala e outra? É uma marquise de concreto armado, muito característica aí da arquitetura moderna, sobre pilotis, mas são vãos enormes, pilotis bem rechonchudos aí para sustentar essa marquise, mas isso aqui dá um movimento, um agrupamento de pessoas também, né? Assim, na verdade, foi feito para transitar por uma área coberta, porque São Paulo chove muito, mas
hoje, né, o uso que essa marquise teve, um uso que ele nem esperava. Então, tem grupos andando de skate, galera fazendo dança, rodas de conversa, roda de capoeira, feirinha livre, acontece de tudo embaixo dessa marquise aí. Então, aqui a gente tem o pavilhão da Oca, o pavilhão principal lá do Parque do Ibirapuera, onde existem as bienais. A gente tem aqui o pavilhão da escultura de chamas, né, o que eu chamo o escultura vermelha. Então, tudo fica ali nesse complexo do Parque do Ibirapuera. A gente vai falar um pouquinho das obras de Brasília, né? Então, o Palácio da Alvorada. O Palácio da Alvorada é a residência oficial do presidente da República, que está no governo no período. Por Brasília ser um território muito seco, geralmente existem panos d'água ao redor para ter essa climatização. A gente percebe, né, que os seus pilotis, eles são em formatos diferenciados, quase tocam a água, né? Poxa, como é que será que essa estrutura? Quem já estudou, ou se quiserem pesquisar, aí existem projetos mostrando o corte disso daqui, são estruturas independentes que sustentam, né, assim, o pavilhão principal, e embaixo disso tem, sim, toda uma estrutura forte para que pudesse dar esse desenho mais leve, essa impressão aí de quase toco o lago e não toco, né, parece que é tangente ao lago, mas não. É uma grande estrutura aí de fundação de concreto, tá bom? Feito, mas é muito a característica dele. Aqui, bem a questão da arquitetura moderna prevista aqui, né? O concreto, a faixa de vidro, o aço, né? Utilizado, mas ele sempre traz o toque dele de revolucionário, né? Eu estou aqui também, eu quero fazer a minha arquitetura. Aqui o Congresso Nacional. O Congresso Nacional tem toda uma ideologia, onde, né, aqui no Congresso que todas as leis que regem o nosso país são executadas. É aqui que a gente tem o executivo e o legislativo, ou seja, o legislativo, ele faz ali o estudo, né, direciona, faz os projetos de leis, faz o direcionamento do dinheiro, e o executivo executa tudo aquilo que o legislativo proporciona, lógico, com as votações, tudo isso que acontece. Aqui os dois prédios onde ficam todas os gabinetes. Se a gente tivesse uma foto mais de perfil, a gente consegue ver que entre um prédio e outro tem uma passarela de ligação. Ou seja, por que em forma de H? Porque na sua defesa da construção desse espaço, e porque as cúpulas da forma que são, né? Nessa construção, ele dizia que aqui no Congresso Nacional seria o lugar onde, como todas as leis e o dinheiro do povo seria direcionado, seria o espaço de maior honestidade, né, onde tudo seria feito com a maior honestidade, por isso, em forma de H, de honestidade. As cúpulas, eu tenho o poder para o povo, né, então eu tenho o povo embaixo, que é a parte do legislativo, então, o povo embaixo, qual é a necessidade do povo e o que o poder vai defender, e aqui o executivo, né, o que sai daqui vem para a defesa do executivo, e como isso é espalhado para o povo. Então, por isso a questão das cúpulas também nesse formato. Então, tudo para ele tinha um fundamento filosófico, um fundamento social também, a forma como ele construiu a sua arquitetura. Aqui o Palácio do Planalto, né, que é onde também fica aí, mas mais para a gente destacar mesmo as colunas, como elas eram feitas, né? Então, mais uma característica aí da obra de Niemeyer. A Catedral de Brasília, o que fica à vista é o teto da catedral. A catedral, a gente tem uma rampa que a gente desce para chegar nesse corpo principal. Ela é em forma oval,
uma acústica maravilhosa, né? Os 3 anjos arcanjos aqui, para quem é católico, tem um nome direcionado para cada anjo, né? Que são São João, São Mateus, os 4, São Marcos e São Lucas, então eles ficam em estátuas flutuantes aqui. Uma igreja maravilhosa, os vitrais, coisa impressionante de ver. Eu não sou da religião católica, mas olha, eu fico impressionada em cada igreja que eu entro, mas essa em especial é maravilhosa mesmo. Quem tiver a oportunidade de conhecer Brasília, não perca tempo. Arquitetonicamente é uma riqueza para a gente, é uma vivência muito importante. Aqui a gente já está falando de Niterói, né? O MAC, o Museu de Arte Contemporânea de Niterói, é super modernista, os materiais, a técnica usada de construção, aço, concreto, né, vidro, mas com a sua forma, o seu formato diferenciado, a sua forma de protestar contra a arquitetura moderna que era vigente naquela época. Outro espaço importante é o Memorial da América Latina, em São Paulo, fica na Barra Funda. Ele fez essa escultura da mão, né? Simboliza pela escultura a mão de Niemeyer, que é onde ele diz que ele mais coloca a mão na massa, né? Então, o sangue que escorre na palma do monumento, que daí lembra o desenho da América Latina. Então, são algumas referências que ele faz na sua arquitetura, que só quem consegue interpretar uma obra de arte, porque as construções de Oscar Niemeyer são obras de arte. Então, são essas reflexões, são esses paradigmas aí que a gente vai decifrando. O Museu do Olho, em Curitiba, então o museu tem um formato mesmo de olho, assim, é outra obra impressionante. Eu coloquei as top 10 dele aqui para vocês conhecerem, quem nunca ouviu falar, quem já ouviu falar, tem aqui um pouquinho de cada obra, mas, gente, o cara foi tão impressionante na sua vida de arquiteto que ele tem mais de 200 obras, tá? Não só no Brasil como no exterior. Eu peguei um site que foi da onde eu tirei todo esse levantamento das top 10, e fora essa, a gente tem o Museu da Cidade, o Espaço Lúcio Costa, o Panteão da Liberdade e da Democracia, Teatro Nacional, Memorial JK, Memorial dos Povos Indígenas, Conjunto Cultural da Funarte, o Espaço Oscar Niemeyer, Conjunto Cultural da República, Edifício Taurine Clube no Brasil, a Praça dos Três Poderes, a Casa de Chá, o Pombal, o Palácio da Justiça. Então, assim, e aqui vai. Se a gente for falar de todos, não cabe, a gente não sai daqui. Então, eu coloquei outros importantes que sempre são citados em provas, sempre são citados em concursos, sempre são citados em editoriais, e existem documentários. Então, assim, são obras importantes de Oscar Niemeyer. Mas, nesse site aqui, vocês conseguem saber muito mais sobre ele, tá bom? Então, assim, qual era a intenção da aula de hoje? A aula de hoje era mostrar para vocês, para fazer um gancho da aula passada, era mostrar para vocês como a política está totalmente interligada com a arquitetura, como o desenvolvimento econômico também. A política junto com o desenvolvimento econômico, se o arquiteto não tiver cabeça, ele vai ser manipulado, e também acho que o principal do que eu quero que fique para vocês é como a nossa história foi construída, como tivemos arquitetos, bravos arquitetos, que, com toda a pressão política, eles conseguiram fazer da melhor forma possível para ser aproveitada pelo povo, e como isso trouxe para eles um desenvolvimento pessoal, uma grande característica particular, e que fez, né, o seu nome aí na história da arquitetura. Então, a nossa história, a gente começa a contar a nossa história do Brasil a partir de quando o imperador, ele assume que quer ficar no território brasileiro. Então, a gente está falando de século XVII, século XVIII, e a partir daí a gente começa a construir
intencionalmente os nossos patrimônios, e hoje já, depois aí de 300 anos aí, né, a gente já tem outras vertentes de patrimônio histórico, artístico, nacional, sendo defendidos não só como monumentos arquitetônicos, mas como cultura, paisagem, costumes, e aí entra tudo aquilo que vocês estudaram nas cartas patrimoniais, que é o que hoje são amparados pelo artigo 216 da Constituição e são vigentes aí na questão do patrimônio histórico na arquitetura. Lembrando que mais um ponto importante para se tornar patrimônio é quando, hoje, um dos principais é quando é de interesse nacional. Então, assim, quando é de interesse de uma população, isso é uma maior tendência para se tornar um patrimônio tombado. Bom, para a aula de hoje, a gente encerra aqui. Eu trouxe aqui para vocês já uma prévia do que foi discutido ontem em reunião. Está previsto no nosso calendário que a prova de vocês seja entre os dias 4 a 10 de junho. Então, até ontem, provavelmente, a nossa prova será no dia 9 de junho. Essa prova, gente, é uma prova que vem da matriz, e então ela vai cair questões do livro, tá bom? Do livro que está lá disponibilizado para vocês. Professora, de que forma vai ser essa prova? Professora, como é que a gente vai fazer? Ainda não sabemos, tá? É pauta para a semana que vem, parece que vai ser discutido entre os diretores e eles vão passar para nós. Se essa prova vai vir individual para vocês, se somos nós que vamos enviar, se vai fazer online, se vai abrir um dia para fazer na faculdade, não sabemos de nada por enquanto, mas semanalmente eu vou deixando vocês informados sobre esses processos, tá? Mas se a gente for seguir o calendário oficial, a nossa prova será dia 9 de junho, ok? Pessoal, eu tinha proposto para hoje, eu até estava falando com a Bruna no início da aula, só estava eu e ela, e acabei conversando com ela um pouquinho. Eu tinha proposto um trabalho ele vai acontecer, mas eu tinha proposto, assim, alguns temas que eu vou dividir entre vocês, e tinha feito por ordem alfabética. Só que da semana passada para cá entraram mais 3 alunos na disciplina. Então, eu vou reformular os temas em ordem alfabética e vou postar. Assim que eu postar, eu aviso a Nathalie, ela avisa vocês em qual sessão vai estar. E aí, na próxima aula, a gente começa explicando esse trabalho, tá? Então, a gente tem um trabalho. A minha nota esse bimestre para vocês é só a partir do trabalho. Então, a gente já tem um trabalhinho da aula passada, que é para entregar na aula que vem. Quem já tiver feito o trabalho já pode me enviar no e-mail. Vocês têm até semana que vem para entregar. E na semana que vem eu passo o outro trabalho que vai valer mais 1.000 pontos, tá bom? Pessoal, só tenho a agradecer por hoje. Obrigada pela participação de vocês todos. Continue se cuidando, tá bom? A gente teve uma prorrogação aí até o dia 18. Ontem saiu o comunicado até dia 31 do governador. Estamos aguardando para ver como é que a faculdade vai se posicionar, tá bem? Mas, por enquanto, a gente voltaria dia 18, semana que vem. Vamos ver o que sai essa semana e eu vou deixando vocês informados, tá bom? Tá bem. Gente, alguém quer fazer alguma colocação? Ô, Flávia, só uma pergunta. Eu não pude estar na semana passada. O trabalho tá no AVA? Tá no AVA, tá no início do slide. São, acho que as 4 primeiras lâminas explicam o que vocês devem fazer. Tá bom, obrigado, viu? Tá bom? De nada. Então, aí quem chegou depois, não pegou o trabalho, já está postado na aula da semana passada, mas também está no início dos slides de hoje, que eu vou postar, e aí é só vocês acessarem uma das 2 últimas aulas que vocês conseguem saber sobre o trabalho. Pessoal, então é isso por hoje. Obrigado pela participação de todo mundo. Tenham um bom dia, uma boa semana. Até semana que vem, tá bom? Beijão. Tchau, obrigado, senhor. Obrigada, Ana.
Valeu, gente. Eliseu, vamos conversar? Vamos. Então, deixa eu te mostrar. Eu acabei fechando aqui, vou abrir. No seu caso, que você entrou agora na disciplina, deixa eu abrir aqui, não é esse. Então, assim, ó, eu tenho para esse bimestre de agora, continuação. Então, eu vou postar lá, você consegue ver, tanto na aula passada, a gente está na unidade 3. Então, tanto na aula passada como nessa, a gente tem o trabalho desse bimestre, tá? Aqui vocês vão fazer uma pesquisa em formas de slide mesmo. Então, dentro dessa pesquisa, vocês vão pesquisar sobre os teóricos, os principais teóricos, né, da história da intervenção. Tem que ter essa descrição. Eu fiz um modelinho aqui, como que eu gostaria que vocês colocassem de acordo com o autor, né, de acordo com o personagem, uma foto dele, uma referência publicada dele, e os tópicos e o tipo de restauro que ele defende. Então, os nomes que vocês vão pesquisar são esses nomes aqui. Então, vocês vão fazer em torno de 9, 10 slides, pode usar até esse como base, e, né, com pano de fundo fazer, mas eu coloquei que também fica a critério de vocês, a paginação. Então, isso é trabalho para esse bimestre. Tá bom. Só que você perdeu o trabalho dos bimestres passados. Você tem a opção de querer fazer os trabalhos ou tentar recuperar sua nota com a prova da segunda chamada. Então, o que eu preciso que você entenda? No primeiro bimestre, que você não teve com a gente, você perdeu 1.000 pontos em trabalho e 1.000 pontos em prova, tá? Para esse segundo bimestre, você vai ter 1.500 pontos em trabalho e 4.000 pontos em prova. Fora os acessos, né, que você falou, ó, já acessei unidade 1, unidade 2, então você provavelmente já somou pontos ali no AVA. Você tem o desafio nota máxima que você precisa acessar, fazer o simulado. Eu estou fazendo o nota máxima. Show de bola. Então, ali também já ajuda a acumular ponto para todas as disciplinas. E você tem algum estudo dirigido nesse bimestre? Olha, nem sei, viu, Ana? Eu estou fazendo... Deixa eu ver aqui se eu tenho alguma coisa a mais. Eu tenho arquitetura brasileira que não tem um professor específico, né? AVA. Isso, eu acho que a única do AVA que eu estou fazendo, que é só AVA, é a arquitetura brasileira. Não aparece nenhum ED para você na sua grade? ED? ED, acho que não apareceu nenhum. Tá, então, o ED, quando ele está na grade do aluno, ele soma mais 1.500 pontos. No seu caso, você não vai ter esse ponto. Então, quem vai te amparar nos pontos transversais vai ser o desafio nota máxima, tá? Então, faz o máximo que você conseguir. Além das listas que são normais, são 3 listas por semana, uma na segunda, 2 na quinta. Essa semana vai ter algumas listas extras que a gente chama de intensivão, Dia das Mães, já deve estar postado lá, umas listas a mais. E tem os tópicos complementares que ficam abaixo ali, que são alguns quizzes, algumas coisinhas que vocês respondem, que ele também potencializa o ponto. Certo. Então, tá, é uma chance de você acumular ponto, não só na minha disciplina, como em todos, até na do AVA, tá bom? Aí, agora, o que eu queria falar com você. Se você quiser fazer os trabalhos para me entregar, você pode fazer e me enviar. Tá? Os trabalhos, eles estão postados a partir da unidade 2, nos slides lá que eu deixei postadinho. Então, a gente teve um trabalho que foi sobre Vitrúvio. Então, é falar sobre o Vitrúvio e a sua importância na arquitetura. Então, é um trabalhinho de pesquisa. Um outro trabalho, ele é início de uma aula, salvo engano, deve estar na unidade 2 também, ou na seção 1, 2 ou 3, aí você precisa
clicar nos slides lá para você pesquisar, sobre a Torre de Cádiz. Se você abriu, você deve ter visto. Então, pesquisar sobre a Torre de Cádiz e dar a sua opinião referente ao restauro que foi feito. E o terceiro trabalho, que foi o trabalho de prova. E daí, esse eu não tenho como... para eu lançar a nota de prova, já fechou, eu não consigo alterar a nota. Mas as dos trabalhos eu consigo. Então, os 2 trabalhos que você iria fazer para mim eram o da Torre de Cádiz e o do Vitrúvio. A prova você pode deixar para a segunda chamada. Tá bom. Entendeu? Agora, se você, com a nota da prova de agora, mais a pontuação dos trabalhos, você conseguir os 6.000 pontos, você nem precisa fazer a segunda chamada. Tá bom. Então, é mesmo investir agora no segundo bimestre, ver até onde você consegue chegar em todas as matérias. Eu vou precisar da segunda chamada. Aí vai ter o dia da prova, você vai lá e faz. Não conseguiu a nota ainda tem o exame que pode ajudar você, tá bom? Ótimo. Aí qualquer coisa a gente vai se falando. Se você quiser fazer os trabalhos do primeiro bimestre, você faz e envia no meu e-mail, e eu corrijo e altero a nota para você. Tá bom, esse eu vou fazer sim. Sobre as matérias, só para te passar, o que eu tenho, o estágio no semestre passado, você já tinha assinado para mim. Eu mandei a primeira parte e a segunda parte foi aceita, e eu perdi o prazo da última parte que eu tinha que fazer. O relatório. O último relatório. E esse semestre, eu perguntei para a moça lá do estágio se eu poderia usar o mesmo estágio que já estava assinado e tudo mais. Ela disse que tem que ser do semestre, eu tenho que fazer de novo. Mas como... Não, você pode até, vou te dar uma dica, você pode... o estágio, eles prorrogaram até dia 31 de maio para postar a etapa 1 e a etapa 2. Certo. Então, o que você pode fazer? Por conta da pandemia, eu não estou conseguindo assinar o estágio do aluno. Mas, então, o que nós estamos fazendo? O aluno preenche a folha do estágio, não pode ser com a data do semestre passado. Então, por exemplo, o seu cumprimento de estágio tem que ser de janeiro desse semestre até junho, que é o que valida o seu semestre. A carga horária, você sabe que tem que ser no máximo 6 horas, e você precisa cumprir as 160 horas de estágio. Tá? Então, assim, independente se você, lógico, você faz muito mais do que isso, mas você coloca só 160 horas. Então, você pode pôr de 20 de fevereiro até tal data de abril, eu cumpri lá tantas as 160 horas, você assina, o seu supervisor de campo assina e o seu concedente assina e carimba. Certo. Você vai escanear o documento inteiro, os dados da faculdade, número do seguro, é tudo mesmo. Então, você pode usar a mesma folha, só muda as datas e atualiza a data do carimbo lá, porque deve ter uma data do ano passado, então você precisa atualizar a data. Tá. E me envia no e-mail. Daí, ficou combinado pela empresa que eu recebo por e-mail, confiro as 3 assinaturas, menos a minha não é para estar lá, porque na pandemia eu não tenho como assinar para vocês e carimbar, e aí eu dou uma devolutiva do e-mail com um de acordo, que está tudo de acordo. Aí você vai criar um único documento em PDF, tanto da folha do estágio, de todas as folhas, mais o print do de acordo do meu e-mail. E aí você posta. Então tá bom. Tá? Tá, como o estágio é aqui pela empresa mesmo, então eu já vou atualizar todas as informações e faço isso e te encaminho. Perfeito. E aí posto dessa forma, então. Perfeito. Melhor para a gente fazer assim. Tá bom, então. As Tá outras bom. matérias eu estou acompanhando, assim, puxei todas, estou fazendo. Para essa transversal, eu acho que deve ter entrado uma matéria apenas, que eu já fiz. Não tenho certeza, deixa eu confirmar isso, mas tinha entrado alguma coisa, se eu não me engano, do ED, mas eu não tenho certeza qual foi. Mas tudo que estava aqui disponível para fazer, eu já fiz.
Tá, para você ter mais certeza sobre o ED, quando você entrar lá no seu portal, em meu curso, você entra, clica na aba que fica na parte de cima ali, atividades complementares. Ali vai estar mostrando quais são os EDs que você já fez, qual falta fazer, e ainda se você deve atividade complementar obrigatória. É importante também se atentar às atividades complementares, porque se não entregar 1 hora, você não cola grau. Tá, bom, assim, a princípio aqui eu entrei, atividades complementares, eu estou até nela agora, deixa eu só confirmar. A cursar estudos independentes EI tem 275 horas, estudos dirigidos aprovados 125 horas. E o estudo dirigido é no máximo quantas horas? Tá Então, total? Tá completo, é o total. Tá completo. Então, você não tem nenhum estudo dirigido que a faculdade te proporciona para fazer mais, já está tudo feito. Agora, estudos independentes, tá tudo azulzinho ou tem porcentagem? Não, ele não tem nada azul. Então, esse daí você precisa fazer relatório de palestra, relatório de semana de Mas o que eu já tinha feito, ele não entra aqui, porque quando eu fazia, entregava para a Ariane, era professora. Então, na verdade, era para ter computado. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer isso até pelo WhatsApp. Eu vou te mandar o contato do DCA. Certo. E você vai solicitar, vai explicar exatamente isso para ele. Você vai dizer que você é aluno de 2014, que lá em 2014 você entregou as atividades complementares, que elas eram presenciais com as professoras, né? Que no caso, às vezes era. Foi todos com a Ariane, se eu não me engano. Então você coloca, e eram 60 horas, uma coisa assim por semestre, por bimestre. Você coloca e diz assim, ó, e essas horas não foram computadas, porque quando mudou para Croton, muitos alunos eles não computaram. No seu caso, você é mais um aluno que não computaram. Então, aí o DCA precisa fazer um resgate desse seu histórico antigo e apresentar para a matriz que cuida dos estudos dirigidos para que eles façam a compensação. Então, já vamos aproveitar, já que você já detectou isso, já vamos fazer isso. Se eles não aceitarem, você vai ter que postar tudo de novo. Tá bom. Eu tenho, com certeza, eu tenho aqueles documentos que a professora assinava, né? Sim. Quando ela aceitava, ela assinava para a gente. Com certeza, eu tenho eles também. Então, se você tiver, melhor ainda, porque daí você pode tirar foto, porque o DCA está atendendo pelo WhatsApp. Então, você já pode tirar foto e já envia as evidências, daí é mais fácil delas conseguirem a aprovação de tudo isso. Tá bom. Tá bom? Então, dá um oizinho para mim no WhatsApp para eu te achar mais rápido, e daí eu já mando o contato do DCA. Então, em paralelo, você vai cuidando aí dos estudos independentes, e qualquer coisa que você precisar da minha ajuda, fala, professora, está acontecendo isso, e eu vou te orientando o caminho que você deve ir seguindo, tá bom? Tá ótimo, então, Ana. Então, tá bom, meu querido. Seja bem-vindo de volta. Vamos finalizar. Esse é o último semestre ou ainda tem mais alguns? Não, tem mais matérias ainda. Eu acho que vai próximo semestre ainda. Tá bom, mas vamos tentar cumprir esse aí, né? E vamos que vamos. Tem que acabar esse ano de qualquer jeito. De qualquer jeito, vai dar certo. Tá bom, Ana. Tá bom, querido? Obrigada, viu? Até mais. É. Tchau, tchau. Tchau.